Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível, e você é sempre muito bem-vindo na nossa aula. Se porventura você caiu aqui nesse vídeo, fique conosco, nossa aula dura em média 30 a 35 minutos. E nós estamos falando sobre um panorama bíblico, um resumo de todos os livros da Bíblia. Começamos lá no Antigo Testamento, Gênesis, já fizemos até Malaquias no ano passado, fechando aí todo o Antigo Testamento. E agora nós estamos trabalhando o Novo Testamento e hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe, Então a carta de Paulo a Filipenses. Eu quero poder orar. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Pai, por mais esse mês de maio que se inicia, Senhor. Estamos vivendo hoje o primeiro domingo, a primeira semana desse mês. Obrigado pela oportunidade, Senhor Pai, de termos encerrado o mês de abril com saúde, o Senhor cuidando de nós, o Senhor nos dando graça, Senhor Pai, segurando na nossa mão. Pai, nos dê agora ainda mais força, saúde, Senhor Pai, encorajamento, entendimento para passar o mês de maio, Senhor Pai, para vencermos no mês de maio, não apenas passarmos, mas para sermos mais do que vencedores nesse mês que o Senhor nos entrega, Senhor Pai, na nossa mão, de presente. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que nos assistem, abra nossa mente, Senhor, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, para que possamos entender acerca da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então hoje nós vamos falar sobre Filipenses, um resumo, um panorama bíblico sobre essa pequena carta. Filipenses é uma carta pequena, 4 capítulos, mas em termos de conteúdo ela é muito relevante. É uma carta onde Paulo vai expressar alguns sentimentos, onde Paulo vai dizer algumas coisas aqui que para nós é de suma importância. Nós precisamos entender essa carta. Por ela ser pequena, poucos capítulos, nós vamos conseguir detalhar um pouco mais capítulo por capítulo, tá bom? Ver aí a estrutura de cada capítulo. Bom, então a carta, como eu já disse, essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das 13 cartas escrita por ele aqui no Novo Testamento, Como nós já falamos em outras aulas, Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento, São 13 cartas, pelo menos 13 cartas atribuídas com certeza a Paulo. Bom, ele escreveu mais ou menos entre o ano de 60 a 62, os anos, de 60 a 62 depois de Cristo, e aqui, quando ele escreve essa carta, Paulo estava preso, provavelmente preso em Roma, tá? Então esse aí é o contexto, para você poder entender o cenário dessa carta. Paulo está preso em Roma e ele escreve essa carta à igreja, de Filipe. Filipe era uma cidade que ficava, foi a primeira cidade, a primeira igreja, cristã fundada por Paulo na Europa, Isso você consegue ver lá em Atos capítulo 16, mais alguns detalhes. Foi aqui, nessa cidade de Filipe, que Paulo vai preso com Silas. Lembra daquela passagem que a maioria de vocês conhece? Quando Paulo vai preso com Silas, E aí acontece um terremoto na prisão, Paulo e Silas estão orando, adorando ao Senhor, e aí, à meia-noite, acontece um terremoto, as cadeias se libertam, as pessoas que ali estavam presas se libertam, As cadeias de Paulo são quebradas, de Silas. O carcereiro ali naquele momento fica aterrorizado, com medo, com temor daquilo que tinha acontecido, porque ele ia acabar tendo problema por conta daquele acontecimento. Depois Paulo fala com ele se converte. Então é uma passagem bem conhecida. Foi aqui nessa cidade, tá? Na cidade de Filipe. Então é essa a cidade que Paulo escreve. Paulo tinha ido fundar essa igreja e agora ele escreve, então, depois de preso, essa carta. Bom,
qual que é o propósito principal dessa carta? Por que Paulo escreveu? Nós já vimos que algumas cartas Paulo escreveu para corrigir alguma postura daquela igreja, né? Nós vimos aí que algumas cartas ele escreveu para poder encorajar alguns irmãos, e aqui nessa carta o propósito de Paulo é primeiro o agradecimento. Ele agradece, ele começa a carta aqui agradecendo, né? Porque a igreja foi fiel com ele, porque a igreja cuidou dele, né? Em alguns momentos, aquela igreja de Filipe. Também ele vai encorajar os irmãos. A carta, um dos intuitos da carta é o encorajamento. Encorajar os irmãos a viverem em santidade, a viver de maneira digna e a continuar a sua vida, a continuar a sua luta, né? Prosseguindo para o alvo, né? Nós vamos falar sobre esse texto aqui depois. E também um dos motivos de Paulo escrever, um dos propósitos, é exortar a igreja à unidade e à alegria em Cristo, né? Filipenses também pode ser conhecida como a carta da alegria. E é linda essa carta, querido. Se você puder, leia ela na sua casa depois, com detalhes. É bem rápido. Você consegue ler essa carta em menos de 30 minutos, porque ela tem apenas 4 capítulos, né? Então você lê bem rapidinho aí e você vai poder ver os detalhes. Que riqueza, né? Eu gosto muito do começo dela, do primeiro capítulo, onde Paulo vai falar sobre a alegria. Nós vamos tratar sobre isso aqui. Tá bom? Bom, vamos lá, vamos para o conteúdo já da carta, tá? Vamos já aqui para as estruturas dos capítulos. Você já entendeu para quem estava sendo escrito, você já entendeu o propósito da carta, porque Paulo escreveu. E agora nós vamos então para a estrutura do capítulo. Bom, no capítulo 1, Paulo vai falar sobre a alegria em meio às circunstâncias. E eu acho de extrema importância esse capítulo para nós. Por quê, querido? A nossa vida, vamos fazer uma pausa aqui para a gente poder pensar nisso. A nossa vida, ela é feita, a nossa vida adulta, né? A nossa vida, vamos esquecer um pouco agora a vida cristã, vamos esquecer um pouco agora a nossa fé em Cristo. Vamos falar da vida comum, de um ser humano comum que não conhece a Jesus. A nossa vida adulta, ela é feita de momentos alegres, momentos felizes, mas ela é feita de muitos momentos tristes, muitos momentos difíceis, não é mesmo? Até nós que temos Cristo, né, como a nossa alegria, vivemos momentos tristes, vivemos momentos, circunstâncias difíceis, como por exemplo, situação difícil com filhos, né? Como por exemplo, situação difícil nos relacionamentos, no casamento, como situação difícil nas nossas finanças, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falar, e eu concordo em partes com essa pessoa, e ela disse assim, a vida adulta, ela é feita de mais de momentos tristes do que momentos alegres, né? Porque a nossa vida adulta, ela é um desafio, querido. Nós acordamos cedo, qual é a nossa rotina? Acordamos cedo, vamos trabalhar, enfrentamos dificuldade no nosso dia a dia, dificuldade no nosso trabalho, desafios, né? Aí aqueles que dizem, olha, eu mato um leão por dia, nós temos dificuldade com os relacionamentos, voltamos para casa, temos que lidar com os problemas de casa, temos que lidar com os problemas de filho, quando não só a nossa vida, mas problemas externos que mexe conosco, um amigo, uma doença, um familiar, ou às vezes um membro que nós amamos da igreja, um membro do nosso discipulado, uma pessoa de perto que está vivendo luta, inclusive aqueles que são líderes e pastores, né? Nós não lidamos apenas com os nossos problemas, nós também nos compadecemos pelos problemas que chegam para nós dos outros. Então a vida adulta ela é cheia de desafio. E aqui Paulo, ele vai nos ensinar, eu acho lindo e importante para nós, a estarmos alegres em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos aprender, eu e você, cristão, convertidos, aqueles que creem em Cristo, que nós precisamos enfrentar a nossa vida dia a dia, matar aí o nosso leão por dia, né? Como diz alguns. Mesmo assim, ser alegres, nós precisamos encontrar a verdadeira alegria em Cristo a ponto de a circunstância do dia a dia não nos abater. Porque se nós fôssemos nos deixar, e alguns fazem isso, né?
deixam-se levar pela circunstância do dia a dia. Aquela frase que aquela pessoa me falou, que a nossa vida adulta ela é mais triste do que feliz, vai ser verdade, porque realmente nós passamos por muitas circunstâncias difíceis, mas se nós encontrarmos a verdadeira alegria, a alegria em Cristo, nós conseguimos viver aqui, neste mundo, nesse século, no ano de 2025, né? Um ano literalmente difícil, nós conseguiremos viver felizes. E aí tem pessoas que vai dizer, olha, as coisas não vão melhorar não, pastor, as coisas só vão piorar. Mas se eu e você estamos em Cristo, a nossa alegria é Cristo. E aí Paulo, então, vai deixar isso bem claro aqui no capítulo 1, né? Então Paulo começa expressando a gratidão dele pelos filipenses. Depois, olha só o que ele vai dizer no versículo 13. Ele diz assim, vamos ler o 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do evangelho. Ele está falando da cadeia dele, da prisão dele. Ele está falando, olha, eu estou preso, mas a minha prisão contribuiu para o avanço do evangelho. Olha só, não é positivismo aqui não, querido. Paulo não está sendo positivo. Sabe aquela pessoa que acorda e fala vai dar tudo certo? Paulo está sendo realista. Olha, de maneira que a minha cadeia em Cristo se tornaram conhecida de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ele está dizendo assim, por conta da minha prisão, por conta daquilo que me aconteceu, que talvez pode aí chegar aos olhos de vocês como algo mal, mas esse algo mal que me aconteceu veio para o bem, porque o evangelho está sendo pregado. As pessoas que não tinham coragem de falar por conta da minha cadeia, agora se encorajaram, e mais, a guarda pretoriana, todos aqueles guardas estão conhecendo a Jesus porque eu tenho pregado para eles. Então olha só como Paulo aqui ele consegue olhar uma situação difícil, mas ele olha ele consegue olhar para o lado bom das coisas, né? Há um texto bíblico que diz assim, que se teu olho for bom, todo o teu corpo será bom, mas se teu olho for mal, todo o teu corpo será mal. Ou seja, você pode olhar para a circunstância que você vive e ver algo bom nisso, porque tem algo bom. Talvez você vai dizer, pastor, mas o que eu posso tirar de bom nessa doença? Pastor, o que eu posso tirar de bom nessa situação que eu estou vivendo com a minha filha, com o meu filho? Pastor, o que eu posso tirar de bom nessa situação financeira difícil que eu vivo? Querido, não sou eu. A palavra de Deus diz que todas as coisas, não diz algumas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu amo a Deus, então todas as coisas, inclusive a tua circunstância. Então você precisa olhar olhar pelo prisma de Cristo, né? É isso que está acontecendo aí com você, tá bom? Bom, Paulo ainda vai dizer assim, vamos ler o versículo 20 e 21, tá? Diz assim, a minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha só, ele está dizendo assim, quer eu viva, quer eu morra, que Cristo seja glorificado em tudo. Né? Se você for trazer para o seu dia a dia aí, olha, quer seu filho esteja bem ou quer seu filho esteja mal, que Cristo seja glorificado nisso. Quer tua situação financeira seja abundante, quer sua situação financeira seja de escassez, que Cristo seja glorificado nisso. É isso que Paulo está dizendo. E aí no versículo 21 ele vai soltar uma frase muito linda, que ele diz assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só o que Paulo está dizendo. Se eu for tirado daqui agora, eu vou para a glória, eu vou para perto do meu Salvador, eu vou para perto de Cristo. Então o viver é Cristo, minha vida é para Ele, é por Ele, é dele. E se ela for tirada,
eu estarei ainda assim com ele, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele está dizendo assim, olha, para mim o melhor era estar com Jesus, mas eu sei que eu ainda tenho coisa para fazer aqui. Eu ainda tenho que fortalecer os irmãos. Olha, ele diz, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, ou seja, eu queria mesmo era estar com Cristo. O que é muito melhor, mas julgo ainda necessário, por amor de vós, permanecer aqui na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo na fé. Ele está dizendo, olha, eu queria já partir. Se Jesus me levasse hoje, eu já estaria do lado dele, o que é muito melhor. Porém, ainda muito que eu fazia aqui, eu preciso fortalecer vocês, eu preciso ajudar vocês. Amém? Bom, esse então é a estrutura do capítulo 1, é o que diz o capítulo 1, né? Paulo ainda depois, para finalizar, ele faz uma oração pelos filipenses, pedindo que eles cresçam em amor, em conhecimento e em discernimento. Bom, deixa eu olhar o nosso cronômetro. Já passamos de 15 minutos de aula. Vamos lá. No capítulo 2, Paulo, ele vai falar sobre a humildade, que nós, devemos viver em união e em humildade, e devemos seguir o exemplo supremo que é Cristo. Ele vai dar exemplo disso aqui. Olha só o que ele diz no versículo 3 do capítulo 2. Ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele está dizendo assim, olha, aprenda a colocar o outro sobre você. Aprenda a colocar o outro, num lugar superior a você. Muitos de nós, ou a maioria de nós, nos colocamos em primeiro lugar. E Paulo vai dizer, olha, você deve considere o outro superior a você. Esse é o exemplo de Cristo. Quando você considera o outro superior a você, você não tem dificuldade nos relacionamentos, porque você é humilde. Olha, e ele vai continuar dizendo assim, ó, não atente cada um somente para o que é seu. Ou seja, não olhe para o seu próprio umbigo, mas cada um qual também para o que é dos outros. Pense nos outros, né? E esse, querido, é o segredo dos relacionamentos. Esse é o segredo dos relacionamentos. Quando nós olhamos o outro e servimos aos outros. Quando servimos a esposa. Quando a esposa serve ao marido. Quando servimos aos nossos irmãos, à nossa comunidade, né? Quando nós temos humildade suficiente para olhar os outros, por menor que seja, e servi-los, né? Esse é o evangelho. E aí ele vai dizer no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Olha só que lindo. Paulo aqui está dando exemplo. Olha, vamos seguir o nosso exemplo supremo que é Cristo, que ele, sendo Deus, não teve ali por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou de ser Deus e veio assumir a forma de homem, carregando a cruz em meu e seu lugar. Então ele está dizendo, olha, nós precisamos ter esse mesmo sentimento, um sentimento de humildade, um sentimento de simplicidade, um sentimento, não pensar que eu sou um pastor, eu sou uma liderança, eu sou o líder de louvor, eu estou superior. Não, querido, nós devemos ser humildes, nós devemos servir aos outros.
né? Jesus vai dizer que o maior é aquele que é menor, o maior é o que mais serve. O maior de todos é aquele que mais deve servir. Ou seja, o líder, o pastor é aquele que mais deve servir, né? Então é isso que Paulo está dizendo aqui sobre a humildade. Não é isso que nós temos visto em alguns lugares por aí, né? Pastores querendo ser servidos, pastores querendo ser aí engrandecidos, pastores querendo honra, líderes querendo honra. E aí Paulo vai dizer assim, olha, baixa a bola aí, dá uma baixada na bola, seja igual Cristo, que não veio para ser servido, ele veio para servir. O nosso maior exemplo de servo é Jesus, né? Bom, esse é o capítulo 2. Paulo então vai dizer, né, sobre esse exemplo de Cristo. No capítulo 3, no capítulo 2, Paulo ainda, ele vai dar o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Ele vai elogiar esses dois, ele vai falar que Epafrodito foi leal a ele, foi fiel a ele. Então, ele vai fazer um elogio aqui no final do capítulo 2 para Timóteo e Epafrodito, tá bom? Vamos lá então para o capítulo 3. No capítulo 3, se no capítulo 2 Paulo vai falar sobre humildade, no capítulo 3 ele dá uma aqui, que olha, deixa até alguns tontos, né? Olha só o que diz o capítulo 5, o capítulo 3, versículo 5, perdão. Paulo vai dizer que ele já deixou seus méritos humanos, né? E ele busca agora apenas pela a excelência de conhecer a Cristo. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo sobre ele, tá? Ele está dizendo aqui sobre os seus méritos. Olha, circuncidado ao 8º dia, está falando dele, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, eu fui circuncidado ao 8º dia, era da linhagem, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, seguir tudo cabalmente o que tinha que seguir, mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Querido, olha isso, que lindo, olha que pérola é isso. Paulo está dizendo, todos os meus méritos, tudo aquilo que eu tinha, eu renuncio por amor a Cristo. Tudo isso é refúgio. Todas as minhas, talvez você aí que está me ouvindo, né? Você pode dizer, olha, eu sou formado, sei lá, em teologia, fiz não sei quantas horas de teologia, eu fui formado na faculdade X, eu fui formado em Direito, passei na OAB, eu fui formado, estou cursando medicina, sou médico, tenho mestrado, sou pós-graduado, tenho mestrado, sou PhD, você pode ser o que for, querido. Paulo está dizendo, eu era alguém irrepreensível, segundo a justiça da lei, e ele vai dizer, mas agora eu considero isso tudo como refúgio. Tudo isso é pequeno, perto do conhecer a Cristo. Olha só, Paulo está dizendo, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Está dizendo, todos os meus méritos agora não se levam em conta, todas as minhas faculdades, tudo aquilo que eu estudei. E Paulo tinha estudado muito, o professor de Paulo foi Gamaliel. Paulo tinha estudado muito. Paulo não era um qualquer, não. Paulo era alguém irrepreensível. E aí então ele está dizendo, mas tudo isso é refúgio perto do que agora eu tenho, que é Cristo. Querido, outra coisa que Paulo vai dizer no versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas e a considero como refúgio. Olha só, Paulo era alguém que tinha perdido muitas das coisas que ele tinha conquistado, muito do nome que ele tinha. Paulo era um dos líderes fariseus. Paulo falava várias línguas e aí ele deixa tudo isso. Você quer conhecer um cristão de verdade? Quer conhecer um cristão de verdade, querido? Olha para aquilo que ele já foi capaz de perder por Cristo. Porque alguns de nós olhamos de forma equivocada para algumas pessoas. Nossa, aquele irmão é abençoado, ele deve ter uma vida íntima com Deus, porque ele está prosperando financeiramente, ele está conquistando coisas. Olha só o tamanho da empresa dele, olha só como é a família dele, olha só, Deus está prosperando. Isso tudo é bênção, é de Deus, é maravilhoso. Deus tem mesmo bênçãos para nós, mas quer conhecer um cristão de verdade? Olha o que ele foi capaz de perder por Cristo. Olha o quanto ele é capaz de renunciar da sua vida por Cristo. Olha o quanto ele perdeu e mesmo assim continua fiel. Porque muitos estão dispostos a lucrar com Cristo. Enquanto Deus está fazendo as coisas boas, está prosperando, maravilha, eu estou no Evangelho, eu estou junto. E quando Deus decide fazer eu perder? Porque o Evangelho é feito de perdas, queridos. Eu sei, deixa eu olhar o nosso tempo aqui. Já vamos caminhar para o fim. Eu sei que é estranho isso. Muitos de nós chegamos no Evangelho para Deus mudar o nosso casamento, mudar o nosso relacionamento, curar a nossa saúde, cuidar dos nossos filhos. Chegamos para Deus pagar as nossas contas, né? Muitos de nós chegamos a Deus, né, porque queremos sim ganhar algo. Ouvimos falar que era um Deus bom, que era um Deus que dava muitas coisas, e de fato Ele é. Mas há alguns momentos que Deus vai fazer você passar pela perda para ver o que tem dentro de você. E aí você descobre o verdadeiro cristão, aquele que está disposto a estar com Cristo, não só no lucro, mas na perda. E Paulo está dizendo isso. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas essas coisas. Ou seja, eu deixei todos os meus títulos, eu deixei tudo aquilo que eu tinha, eu tenho perdido. Eu não estou no Evangelho porque eu tenho ganhado algo, pelo contrário, eu estou no Evangelho porque eu tenho perdido. E aqui ele não está falando de perder bens apenas, ele está falando, eu deixei os meus títulos, eu deixei tudo aquilo que para mim era a justiça, por amor de Cristo. E você, querido? Eu sei que nós não estamos numa pregação, é uma aula de escola bíblica, mas pensa aí, você está com Cristo porque tudo está dando certo até agora? Ou não? Escreve aí para mim e fala, pastor, eu já passei por perda. Eu já passei por perda, eu sei o que é perder, pastor. Escreve aí, ó. Pastor, eu já perdi, eu estou no Evangelho há tantos anos, eu estou seguindo Cristo há tantos anos. Eu sei o que é perder, pastor. Se você sabe o que é perder e continua amando esse Cristo, parabéns, querido, você está no caminho certo. Porque o Evangelho hoje está muito longe disso, muito longe, muito longe. Não é o Evangelho verdadeiro, genuíno, é o Evangelho pregado por aí. O Evangelho, né, pregado por aí está muito distante disso. Vem para cá porque aqui você vai ganhar. Vem para cá porque em 7 semanas o seu apartamento sai. Vem para cá porque aqui o seu casamento muda. Vem para cá porque aqui a tua vitória está, querido. O Evangelho não é isso, não. O Evangelho verdadeiro não é isso, não. Não se deixe enganar. Essas escolas bíblicas têm o intuito de te ensinar o que é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da palavra, o Evangelho genuíno, para você não ser enganado pelo que está pregando aí. Pastor, mas Deus não dá, Deus dá, querido. Ele é maravilhoso. Deus é tremendo. Ele é um pai que enche o seu filho de mimo. Ele é um pai que abençoa, que prospera, que abunda. Mas só depois dele ver o que tem dentro de você. Para você chegar nesse ponto, você vai precisar passar pela perda. Em alguns momentos, você vai passar pela perda.
Amém? Bom, aqui ainda no capítulo 3, Paulo, no versículo 12, diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, qual é o segredo de continuar firme, segurando a fé e viver até o fim da sua vida, que é o nosso presente, querido, que é segurar a nossa salvação. Paulo está falando, olha, o segredo é, eu esqueço de tudo aquilo que está para trás, eu prossigo para o alvo, eu não estou remoendo aquilo que eu perdi, não, eu não estou aqui choramingando pelas minhas cadeias, não, eu esqueço tudo aquilo que ficou para trás, eu prossigo para o alvo. Eu estou segurando firme a minha salvação. É o segredo para nós. Tem crentes até hoje chorando por aquilo que perdeu. Tem pessoas até hoje lamentando pela vida que tinha. Tem pessoas querendo voltar para o Egito, né? Voltar para o deserto. E aí a Paulo está dizendo, esquece isso. Poxa, deixa aquilo que está para trás e prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, que é a minha e a tua salvação. Então o segredo para mim e para você, querido, não fica chorando, não. Não fica olhando para trás, não. Não fica se fazendo de vítima, de coitado, né? Tem gente que perde muito tempo se lamentando. Eu sei que algumas vezes nós precisamos passar por um período de choro, de luto, precisamos passar por um período de reflexão, mas que seja breve, que você levante a cabeça e siga para o alvo. Amém? Esse é o conselho de Paulo aqui. Bom, para finalizar, vamos para o último capítulo. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre paz e contentamento, né? Ensinamentos práticos aqui para vivermos bem, ensinamentos práticos sobre a ansiedade, por exemplo. Olha só o que ele diz no versículo 6 do capítulo 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim, por que você está andando ansioso? Por que você está preocupado com o amanhã? E é o mal do nosso século, né, querido? É o mal dos dias que nós vivemos. Vivemos ansiosos, pessoas ansiosas, o que vai ser do meu amanhã? Muitos de nós sofremos por coisas que ainda não aconteceu e muitas delas nem vão acontecer. Muitos de nós sofremos pelo amanhã. Eu já precisei chegar em alguns momentos aqui na minha casa, né? Passamos por algum momento difícil, estamos passando por alguns momentos difíceis, Deus tem nos dado graça para superar todos eles, mas eu precisei chegar para minha esposa em alguns momentos e falar, amor, por que você está aflita? Está te faltando algo hoje? Hoje está faltando alguma coisa? Hoje não tem onde comer, hoje não tem combustível no carro, hoje não tem roupa para vestir, não está tudo bem, os filhos não estão bem? Não, está tudo bem. Então por que está se preocupando? Muitas vezes nós nos preocupamos com o amanhã. Eu não estou falando que nós devemos ser irresponsáveis e não nos preocupar com o amanhã, não é isso. Eu estou falando que nós não devemos sofrer pelo amanhã. Por quê? Porque isso é ansiedade. E aí Paulo aqui está dizendo, por que você está ansioso? Por que você está sofrendo? Coloque esse pedido teu diante do Senhor. Vai nos pés do Senhor, é isso que ele está dizendo, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O teu sofrimento, a tua ansiedade não vai mudar o teu destino, não vai mudar o teu futuro, mas dobrar o teu joelho, orar e fazer isso conhecido do Senhor, aí talvez você vai falar, pastor, mas Deus não conhece o que eu estou vivendo? Ele conhece, mas Ele quer a tua oração, Ele quer ouvir da tua boca, Ele quer o relacionamento com você. Deixa eu olhar o tempo aqui que eu não quero passar muito, querido. 35 minutos já. Então, Paulo está nos dizendo, olha, para de viver ansioso. E para nós isso hoje
é uma palavra muito atual, porque o mundo hoje é ansioso. Vivemos pensando na manhã, vivemos não só pensando, mas sofrendo. O que nós vamos comer? Nossa, como que vai ser? Como vai ser as vendas do mês que vem? Meu Deus, como que vai ser as contas? Como que vai ser no final do ano? E como que vai ser ano que vem? Eu preciso matricular meu filho, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso. E nós vivemos esse turbilhão de sentimento, de sensação, vivemos ansioso. E aí Paulo vai dizer o resultado de colocar isso em conhecimento do Senhor. Ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo conhecimento, todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando vocês orarem, quando vocês depositarem no Senhor, isso que hoje está fazendo vocês ficarem ansiosos, quando você fizer isso através da súplica, da oração, a paz do Senhor, a paz de Deus, vai envolver o teu coração, vai guardar os vossos corações e as vossas mentes. Ou seja, se você colocar isso na mão de Deus, você vai ter paz. Para de ser ansioso. Para de se preocupar excessivamente pelo amanhã. Não estou falando que nós não devemos pensar de forma responsável o que nós vamos fazer na nossa velhice, planejar os nossos dias. Devemos sim, mas sem sofrimento, sem sofrer por isso. Por quê? Porque Cristo está no nosso amanhã. Queridos, pegue isso para você. Deus já está no seu amanhã. Para Deus não existe tempo. Ele é aquele que circula no tempo, no ontem, no hoje e no amanhã. Ele já preparou o teu amanhã. Você confia nisso. Então descansa. Ele está no seu amanhã. Coloca amém aí se você recebe. Coloca amém, pastor. Eu creio. Eu vou me livrar da ansiedade. Bom, e para finalizar, nós vamos para tarefa. Para finalizar nós vamos para esse texto. Eu não posso finalizar a aula sem falar esse versículo, querido. Versículo 12 e 13, né? O 13 principalmente, algumas pessoas usam isso como jargão de crente, né? Alguma frase lá naquele para-barro de caminhão, né? Atrás do caminhão dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que lindo isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas usam isso de forma positiva, né? Olha só, vem aqui, que aqui você vai conquistar o seu apartamento, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Vem aqui que você vai ser abençoado, porque tudo você pode naquele que te fortalece. É verdade, isso é lindo. Mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, versículo 12, eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como ter fome, tanto a ter abundância e como passar necessidade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo assim, eu posso estar bem financeiramente, mas eu posso também estar mal financeiramente. Eu posso estar com a barriga cheia, mas eu posso também passar fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não é a circunstância que me muda. Não é estar bem que me muda. Não é estar mal que me muda, né? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu estou bem em qualquer circunstância, porque eu sei que é Cristo que me fortalece. Não é a situação atual, não é o governo atual, não é a minha situação financeira, não é a situação com meu filho, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Querido, se é Cristo que te fortalece, você tem esse sentimento. Mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à alegria, é Cristo que te fortalece. Amém? Bom, versículo para decorar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Decore esse versículo. Faça isso como exercício, diga o seu nome, por exemplo, Wagner, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, diga o seu nome aí, repita esse versículo aí como oração, como forma de decorar ele, e aí lá no seu discipulado você vai ter decorado quando o seu líder perguntar, amém? Bom, eu quero poder finalizar, fazer uma oração para você, uma carta tão pequenininha, mas com tanto conteúdo, passamos do tempo aí. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Pai, por essa mensagem. Obrigado, Senhor Pai, por esse aprendizado. Obrigado, Senhor Pai, porque que riqueza.
Que riqueza, Senhor Pai, o Senhor nos entregou nessa aula. Quantas coisas aprendemos. Obrigado, Espírito Santo. Faz o teu papel agora no coração de cada um dos teus filhos, lá na sua casa, no seu trabalho, onde quer que eles estejam assistindo. Que o Senhor possa falar com todos. Pai, nos dê um domingo abençoado, uma semana, um mês abençoado. Que maio seja ainda muito mais, Senhor Pai, abençoado do que foi abril. Já fomos abençoados, lá agraciados pelo Senhor. Mas que maio seja um mês onde a tua graça seja derramada de forma abundante sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E aquele que recebe, comenta aí, amém, pastor. Queridos, compartilhe esse vídeo com alguém, deixe o seu joinha e o seu gostei para que o YouTube entenda e mande esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Aqueles que é da comunidade leste ou Monte Aprazível, hoje é domingo de Santa Ceia, né? Dia de lembrarmos o sacrifício do Senhor. Faça isso, não deixe de estar no culto, tá bom? Vivendo o momento de Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique com Deus.